A primavera é a pior época do ano para os papagaios que vivem nas matas brasileiras. Deveria ser a melhor, porque é quando eles se reproduzem, mas traficantes aproveitam esse mesmo período para entrar em ação. Com poucos dias de vida, antes mesmo de abrir os olhos, milhares de filhotes são arrancados dos ninhos. Transportados como objetos e comercializados ilegalmente na internet e em feiras clandestinas. E o mais preocupante, quase ninguém é punido. A partir do momento que as pessoas envolvidas no tráfico começaram a saber da impunidade, o crime, o comércio ilegal começou a crescer. Nos últimos 4 meses, mais de 1.000 filhotes de araras e papagaios foram apreendidos nas mãos de traficantes em todo o Brasil. Boa parte dessas aves saiu de matas próximas à região do Pantanal, nos estados de Mato Grosso e aqui no Mato Grosso do Sul. Por isso, a polícia faz blitz nas principais estradas da região. 20 de setembro, Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul. Essa rodovia liga o estado a São Paulo. Barreiras policiais param e fiscalizam os veículos por amostragem. Foi nessa estrada que ocorreu uma das maiores apreensões do ano. 115 filhotes de papagaio e um de arara vermelha. Eles estavam com poucos dias de vida, amontoados em caixas de papelão num carro particular. Se não tivesse sido localizado, poderiam até morrerem ali pela maneira que estavam sendo transportados em um porta-malas de veículos, bem fechado, com pouco ar, pouca alimentação. Uma cena chocante que se repete a cada apreensão. 20 de outubro, Rondonópolis, Mato Grosso. Imagens cedidas com exclusividade pela Polícia Rodoviária Federal mostram aves silvestres que eram transportadas ilegalmente com um passageiro dentro de um ônibus de turismo. O ônibus vinha de Rio Branco, no Acre, e seguia para Goiânia. 9 curiós foram apreendidos. Famoso pelo canto afinado, esse pássaro é o mais apreendido no combate ao tráfico de animais brasileiros. Nessa operação, as autoridades encontraram também uma grande quantidade de documentos falsos do IBAMA, papéis que dariam às quadrilhas tranquilidade para transportar e revender as aves. 26 de outubro, Diadema, Grande São Paulo. Uma denúncia anônima levou a polícia a esta casa, onde estavam 200 pássaros, 17 papagaios. As aves estavam em gaiolas e viveiros, em um cômodo fechado, sem luz e ventilação. Todas foram resgatadas. 2 de novembro, Itatiaia, Rio de Janeiro. Desta vez, 50 filhotes de papagaio e 10 de arara vermelha foram resgatados. O próprio policial que fez o flagrante registrou essas imagens. Se não tivessem sido resgatadas, o principal destino dessas aves seriam os cativeiros. Casas que ficam escondidas em bairros periféricos ou comunidades nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.
No dia 11 de novembro, a polícia estourou um grande cativeiro de papagaios em Guarulhos, na Grande São Paulo. 200 filhotes foram salvos do comércio ilegal. Para um filhote desse chegar na casa de alguém, de um comprador, morreu vários. Aqui mesmo a gente tem um monte lá dentro morto. Só nessa casa, 50 filhotes morreram, vítimas dos maus tratos. Depois de resgatadas, as aves foram transportadas em comboio para um centro de reabilitação em Guarulhos. Olha o sofrimento desses animais. Olha o trauma. Isso aqui é um animal que vai viver 80 anos. Ele vai carregar esse trauma o resto da vida dele. São as aves que sofrem nas mãos dos traficantes. Um filhote de jabuti foi encontrado dentro de uma caixa numa agência distribuidora dos Correios em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Funcionários da empresa viram o animal através do aparelho de raio-x e acionaram o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O pequeno jabuti dentro de uma caixa. Ele foi despachado em Minas Gerais e tinha como destino a cidade paulista de Planalto. A polícia apura se os endereços de origem e destino são verdadeiros. O filhote estava desidratado e com estado de saúde precário. Ele foi encaminhado a uma reserva ambiental. Quando estiver melhor, será devolvido à natureza. No mesmo dia, 123 filhotes de papagaio e 3 filhotes de tucano foram apreendidos em Pirapozinho, interior de São Paulo. As aves estavam amontoadas em caixas de madeira. Os tucanos tinham acabado de nascer. Eram os mais debilitados. O motorista do veículo seguia de Mato Grosso do Sul para São Paulo. Ele já havia sido autuado outras 7 vezes por crimes ambientais. Para arrancar os filhotes do ninho, as quadrilhas não agem sozinhas. Eles assediam pequenos sitiantes, moradores, principalmente de baixa renda, para que façam essa captura desse animal em seu habitat e, posteriormente, eles passam recolhendo, pagam em a média de R$50 por árvore, por filhote de papagaio. Quando não têm a sorte de serem resgatadas, as aves vão parar em feiras clandestinas. Papagaio eu também tenho que falar papai e mamãe xinga o dono de corno, rapaziada. Essa feira fica em São Paulo. Todos os domingos de manhã, aqui para faturar em cima de pássaros que estão cada vez mais raros na fauna brasileira. Papagaio, Mato Grosso, eu tenho a confiança de papagapim, quando chegou, ó. Os pássaros são expostos dentro de gaiolas pequenas e essa é uma estratégia dos traficantes para escapar da polícia numa blitz eventual. Olha o pássaro preto, ó. O ato de soprar as penas é para mostrar ao cliente que a ave não está doente. Depois de comprar, o cliente leva a mercadoria ilegal para casa. O animal vai escondido em pequenos sacos de crochê, como esse aí. Entre as aves oferecidas aqui, o papagaio é a estrela mais disputada. E na Pichincha, pode sair por até R$400 o filhote. Fala papai, mamãe. Já na internet, o louro brasileiro é vendido no mínimo por R$550. Se for um papagaio legalizado, vendido com autorização do IBAMA, o papagaio pode custar quase R$3.000. Nossa equipe entrou em contato por e-mail com um desses traficantes virtuais. O produtor simula ser um cliente chamado Zé Carioca. O nome fictício é uma homenagem ao papagaio mais famoso do Brasil, o Zé Carioca da Disney. Fizemos o primeiro contato. Vi seu anúncio com um filhote de papagaio. O valor é R$550 e quanto para pegar?
O traficante respondeu: olá, Zé Luiz, ainda estou com um filhote de papagaio. Ele é da espécie boiadeiro, também conhecido como verdadeiro. Ele está vermifugado e muito esperto. Dependendo do lugar em que você esteja, de São Paulo, eu levo até você. Caso prefira vir buscar, eu estou no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos. Nossa equipe marcou o encontro perto do endereço do traficante. Neste posto na rodovia Presidente Dutra, também em Guarulhos. Quando chegou a hora, o traficante não apareceu e enviou uma mensagem pelo celular. Zé Luiz, infelizmente, eu não vou poder entregar o filhote hoje para você. Como eu não tenho tempo de cuidar, acabei deixando o papagaio na casa dos meus tios. Segundo os ativistas ambientais, é difícil precisar quanto o mercado negro das aves silvestres fatura por ano. Mas os valores são altos. Comercializar pássaros silvestres sem autorização do IBAMA é crime punido com pena de 6 meses a 1 ano de prisão e multa de R$500 por ave apreendida. Quando o pássaro estiver ameaçado de extinção, o valor sobe para R$5.000. Nos 7 resgates mostrados nessa reportagem, os criminosos que transportavam ou mantinham as aves em casa foram autuados e liberados. Especialistas consideram a legislação atual branda demais. Ela impossibilita de você levar à prisão em flagrante delito quem estiver comercializando animais silvestres, né, em qualquer quantidade. Então não existe uma tipificação do crime. Se a pessoa está com 3 pássaros ou com um caminhão com 4.000 pássaros, é a mesma coisa. Os ambientalistas que atuam em ONGs e centros de reabilitação correm contra o tempo para salvar os filhotes de arara e papagaios resgatados do tráfico. Eles recebem uma alimentação rica em nutrientes até ficarem fortes e emplumados. Mês a mês, são medidos e passam por exames de saúde. Quando adultos, são devolvidos com segurança à natureza. É difícil garantir que os filhotes desses papagaios resgatados não passem pelo mesmo trauma. Tão importante